Saúde, irmãos, as irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, examinando as Escrituras para aprendermos a vontade de Deus para nossas vidas, para que possamos viver segundo a sua palavra. Nosso objetivo é alcançar a salvação, e o que o Senhor nos dá, temos compartilhado com todos os irmãos, com todos aqueles que desejam também compreender o Evangelho, e um pouco que nós sabemos, conforme a direção do Espírito Santo, nós estamos compartilhando com os irmãos. E hoje nós vamos meditar a respeito de estarmos preparados para a batalha. Nós nunca estamos preparados para coisas difíceis, coisas ruins, mas essa batalha espiritual é uma coisa muito boa. Ela nos prepara para a salvação, ela nos dá força, nos dá ânimo. Nós somos abençoados quando estamos na luta, quando estamos combatendo contra o mal. Graças a Deus por isso, porque se estamos combatendo o mal, nós não estamos vivendo a maldade, nós não estamos do lado do maligno, nós estamos ao contrário, ao lado de Deus, seguindo a sua vontade, a sua palavra, os seus ensinamentos. Então nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja bem, tudo isso era a profecia, o anúncio do nascimento de João Batista. Ele iria diante do Senhor com uma finalidade específica: preparar um povo bem disposto para servir e obedecer a Deus. E ele cumpriu a sua parte, ele fez isso, levantou ali muitos discípulos que se interessaram em conhecer melhor a palavra de Deus, e aí ele preparou os caminhos do Senhor. Aí veio Jesus e nos evangeliza a paz. O Senhor Jesus veio para os dele, veio para a sua nação, mas a sua nação o rejeitou, e aí o Evangelho está sendo anunciado em todas as nações, então para todas as gentes. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27, a palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, mas combato, e assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser de alguma maneira ficar reprovado. Então, o apóstolo Paulo, ele comparou assim a nossa vida, a nossa batalha, como uma disputa na Olimpíada. Naquele tempo, a Grécia já tinha essas Olimpíadas, se foram os romanos e tudo mais, e corriam no estádio, tinham lutas e contendas e tal, mas um só levava o prêmio. Então nós temos que estar preparados para seguir adiante e lutar conforme a palavra de Deus, usando as armas que Deus nos dá. Quais são as armas que Deus nos dá? O amor, a paciência, a temperança. Usando estas armas, nós vamos nos preparando um povo bem disposto para lutar contra o pecado. Mas a maior luta é essa aqui que o apóstolo Paulo diz aqui. As pessoas que lutam lá no estádio, eles lutam lá entre eles para ganhar uma coroa corruptível, mas nós lutamos para ganhar uma coroa incorruptível, eterna. E ele diz aqui, qual o combate do apóstolo Paulo? Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu luto contra o meu corpo, contra a minha vontade, e coloco o meu corpo debaixo da servidão, debaixo do serviço a Deus, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Porque eu estou anunciando o Evangelho, muitos estão anunciando o Evangelho, e eu vou deixar o meu corpo fazer a vontade carnal, porque eu sou carne, todos nós somos carne, enquanto vivos, enquanto aqui neste mundo. Eu não posso ficar fazendo a vontade do meu corpo carnal. Eu preciso fazer a vontade do Espírito de Deus que há em mim, que há em você. Você tem que obedecer o mesmo Espírito. Temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então nós vamos fazer a vontade de quem? Do Pai, que está em nós, que habita em nós. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. E nós vamos fazer a vontade do Espírito Santo, evidente. Não posso deixar o meu corpo vencer essa batalha. Então estou nessa batalha. E o que o inimigo faz? Ele luta contra o quê? Ele luta contra o Espírito Santo que está na tua vida. Ele quer que você dê lugar às obras carnais. Então ele quer que você tenha amor ao dinheiro, que você não tenha paciência, que você se vingue a si mesmo, que você odeie as pessoas, queira ser mais que os outros, tenha inveja daquele que tem mais. Mas não é isso que a palavra nos ensina. E o apóstolo Paulo diz aqui: eu venço o meu corpo, eu venço pelo Espírito de Deus que é em mim. Venço, porque eu não estou lutando como batendo no ar, como buscando coisa incerta. Não, nós estamos buscando a vida eterna, as mansões celestiais. Nosso rei reina, já reina. Então eu quero servi-lo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subjugar o meu corpo, vencer a minha vontade terrena, a minha vontade carnal, e ser um servo fiel de Deus. Subjugo a servidão, eu me dobro ao Senhor, deixo o Senhor me vencer a minha carne. E aí, em Cristo, porque aí nós estamos fazendo a vontade de Cristo, em Cristo somos mais do que vencedores. Você viu aí a contradição, a aparente contradição? Se o meu corpo é derrotado, eu sou o vencedor. Que coisa! Assim é a palavra de Deus. Se o meu corpo, a minha vida, a minha vontade carnal for derrotada pela vontade do Espírito, eu sou o vencedor. Eu que vou ganhar o prêmio, eu que vou ser abençoado. Então o que temos que fazer? Nós temos que estar preparados para a batalha. O inimigo vem para tentar destruir a tua fé, abater a tua fé, reduzir o teu desejo de servir a Deus e fazer com que você fique cansado das coisas de Deus, que você fique enjoado de buscar e parece que nunca recebe. Isso acontece mesmo. Nós buscamos, mas nós não sabemos como pedir. O Senhor Jesus já nos alertou disso. Não sabemos como convém pedir. Mas o Espírito, ele sonda nosso coração, nossa mente. Ele sabe exatamente aquilo que precisamos e aquilo que nós devemos ter. Ele sabe. E o que nós vamos fazer? Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Não vamos nos fazer de tudo para fazer a nossa vontade. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Subjugando o nosso corpo, somos vencedores. E aí a minha carne é derrotada, mas o meu ser, a minha vida espiritual, a minha alma é vencedora. Por causa do Espírito de Deus que há em mim. Por causa do Espírito Santo de Deus que há em mim. Veja aí ainda, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 a 13, mas nós vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler do 1 ao 5 primeiro, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar na graça, ficar forte nas promessas de Jesus, na graça. O Senhor nos dá a salvação de graça, sem precisarmos comprar, sem precisarmos pagar. E Ele quer o melhor para nós. Ele quer. Às vezes nós não queremos, às vezes nós queremos algumas coisas que até nos fazem mal, mas Ele não vai nos dar essas coisas não. Ele vai nos dar só as que são boas. Fortifica-te nessa graça, fortifica-te nisso que o Senhor está te dando, está te protegendo, te livrando do mal. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. O que você aprendeu, você transmita para pessoas fiéis, idôneas, pessoas que querem ouvir o Evangelho. Isso aqui o Senhor Jesus disse já para nós: não jogue tuas pérolas aos porcos, porque eles vão pisar nas pérolas e vão investir em vocês. O que significa isso? Eu vou ficar falando do Evangelho para quem não quer ouvir, para quem não quer salvação, a pessoa não quer deixar o mundo. Vamos orar, vamos pedir ocasião para que a gente possa
anunciar o Evangelho a uma pessoa, estamos anunciando, a pessoa não está dando ouvidos, está refutando, está contendendo. Nós não somos contenciosos. Se a pessoa não quer ouvir, Deus te abençoe, fique aí. Se Deus preparar uma outra ocasião, aí a gente volta a falar. Se a pessoa demonstrar algum interesse, mas tem muita gente que não quer nem ouvir a palavra de Deus. Às vezes te ouve por educação, porque você é parente, porque precisa de alguma ajuda sua, porque precisa de você para alguma coisa, então te ouve, mas no íntimo não está satisfeita. A pessoa não está satisfeita. E quando você perceber isso, você não insista. Você está jogando pérolas aos porcos. Você está entregando o que você recebeu, que foi comprado com preço de sangue, que é a salvação. Você está entregando esse caminho para quem não quer conhecer o caminho. Por isso que a palavra nos alerta. E aqui diz aqui, isso traz o que para nós? Traz tristeza, porque eu quero levar a salvação. Eu não quero ir para o céu sozinho. Quero ir com milhões e milhões e milhões de irmãos e irmãs. E a palavra promete isso, sabemos que vai ser assim. Mas eu falo para esse meu amigo, para esse meu familiar, e eu fico triste quando viram o rosto. E o apóstolo conforta o nosso irmão Timóteo e a nós também. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Você está combatendo ali em tiro, ele, você não aceita, o justo se manifesta, você vê coisa errada no teu meio, você aponta, isso está errado, não está certo, eu não aceito isso, porque nós não estamos aqui para servir igreja, servir pastor, servir denominação. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós somos soldados de Jesus Cristo, soldados fiéis de Jesus. Ou eu obedeço a Jesus Cristo, ou eu obedeço o pastor. O pastor está falando uma coisa que a minha fé não aceita, não vou fazer. E se ele vier ter comigo, eu não aceito isso. E se ele me expulsar da igreja, você está me expulsando de uma denominação que você criou. Mas o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que eu quero. E é isso que nós devemos querer. E nós sofremos quando as pessoas não aceitam isso, não querem dessa forma. Então nós vemos aqui, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Fomos alistados para a guerra, essa guerra, preparados para a batalha, um povo bem disposto, preparado para fazer tudo que é da vontade de Deus. Então, nós queremos agradar a Jesus, Ele que nos alistou, nos preparou, Ele nos alimenta, nos dá força, e eu vou me abster de tudo, das coisas materiais, para servir a Deus. Estou fazendo alguma coisa, mas isso está contrariando a palavra, eu paro. Estou fazendo alguma coisa, está escandalizando algum irmão, alguma irmã, eu não faço mais. E é isso que a palavra nos ensina, porque virão aí tempos difíceis, em que teremos que escolher entre família e Deus, entre servir a Deus ou nos dobrar ao homem. Estão chegando esses dias. E aquele que também milita não é coroado, se não militar legitimamente. E nós vemos aqui do versículo 9 em diante, diz: pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por ele servir a Deus com toda essa honestidade, com todo esse amor, com toda essa sinceridade, e viver a fé que Deus lhe deu, ele sofria prisões, trabalhos, açoites, mas a palavra de Deus não estava presa, não. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, não era por amor deles somente, não, ou por amor de Deus. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele obedecendo a Deus, ele estava demonstrando o amor dele por Deus. E ele sofrendo aquelas coisas todas, por causa dos escolhidos, ele estava mostrando o amor dele pelo seu próximo, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Só em Cristo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele sofreremos. E se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, querido irmão, querida irmã, se prepare, a batalha é diária e a cada dia será mais intensa. O inimigo vai querer fazer com que você abandone o caminho do Senhor. O inimigo quer que você dê lugar à sua carnalidade, busque os prazeres carnais, os desejos carnais, que se satisfaça com as coisas mundanas, busque as coisas materiais, o que é visível, o que é aparente, se encha de bens e ache que isso tudo, a bênção de Deus é possuir bens e possuir as coisas materiais. Isso é o que o inimigo tem falado, tem propagado, e temos visto tantos escândalos no mundo. Ai daquele por quem vem o escândalo, é necessário que venha.
mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, irmão, irmã, estejamos todos prontos para o encontro com o Senhor. O Senhor vai vir buscar um povo santo, um povo especial, não é qualquer um, não. Nós temos que permanecer firmes e fiéis, obedecendo a Jesus. E aonde vamos congregar? Onde vamos nos reunir? Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Vamos adorar a Deus em Jerusalém, no monte, ou lá no templo? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou eu no meio deles. Então vamos nos reunir com os irmãos, vamos visitar os irmãos, vamos orar pelas casas, glorificar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. E o Senhor nos encherá de alegria, de ânimo, e mostrará que está sempre conosco. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, o Espírito Santo abençoe grandemente você, a tua vida e toda a tua família, e sejamos todos bons soldados de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, obrigado, Senhor. Amém, amém.